Eu tô aqui com uma moça que eu estou conhecendo pessoalmente hoje, mas amigo de amigo meu é meu amigo. Um amigo nosso falou, olha, eu conheci uma menina que combina muito com o teu podcast. Ela tem uma livraria de livros esotéricos e de fantasia e de terror. Eu acho melhor ela explicar melhor, porque estamos aqui com Carolina Mancini. Oi. Tudo bom? Tudo ótimo, tô super contente de estar aqui, levemente nervosa. Imagina! Mas bem animada para bater esse papo. Dona Fernanda Montenegro, aquele monstro do teatro, ela diz que se ela não ficar nervosa, ela não sobe em cena. Concordo. Faz parte. Faz parte. As borboletas no estômago fazem Exatamente. parte. O dia que ela não ficar nervosa, ela fala, acabou. Sim, é verdade. Legal. Bem-vindo ao podcast. Prazer em te conhecer. E fala um pouco de você pra gente. Bom, acho que eu vou começar pelo fim, né? Então, porque a gente comentou da livraria. Hoje eu tenho uma livraria realmente focada em literatura fantástica contemporânea, de escritores brasileiros. Então, eu e minha sócia, né, a Meg Mendes, a gente abriu na região do Tatuapé, em São Paulo. Porque, na verdade, eu sou escritora há muito tempo. Eu escrevo terror e fantasia sombria. E aí, estando nesse meio, né, de escritores, eu percebi que faltava um espaço... há outros, né? Mas um espaço para o escritor de literatura fantástica, de ficção, que ele pudesse fazer os seus lançamentos, fazer os seus eventos, que tivesse o seu livro na prateleira, né? Muitos são escritores independentes, assim como eu, ou de editoras independentes também, que são editoras menores. Sou ilustradora, trabalho também com ilustração, sou mestre em História pela PUC, pesquisadora, já fui professora, sou formada em teatro, enfim, uma infinidade de coisas. Infinidade de coisas. Legal. Somos pessoas... Como é que fala? Oh, meu Deus. Esqueci agora. Que fazem tudo. Multitarefas? Não, tem um termo para isso. Que era como o Leonardo da Vinci, né? Uhum. Ser cientista, acho que fala. Que tem um monte de coisas, não se fixa em nada em especial e dá vazão a todos os seus talentos, assim. É muito interessante isso que está acontecendo. Acho que tem muita gente que está fazendo isso também agora, né? E está sendo assim, mas eu faço isso, mas também faço aquilo e tal, né? Eu acho que a gente tá vivendo um momento em que as pessoas estão olhando mais para si, nem todo mundo consegue, né? Até por uma questão social, econômica, mas quando a gente tem a oportunidade de perceber tantas coisas que a gente gosta e tem afinidade, por que não tentar, né? Por que não se dedicar? E às vezes vai virar um hobby, às vezes vai virar um estudo, mas eu acho que é importante a gente se permitir viver essas vontades, né? Esses talentos. Quando eu era adolescente, uma vez eu fiz um curso de uma coisa que não tinha nada a ver comigo, e eu me perguntava, mas pra quê? Aí eu falei, não, depois eu descubro. E fiz um curso que não tinha nada a ver comigo. E é assim, no teatro, por exemplo, eu fiz um personagem que era falava da energia nuclear. E eu ria muito, eu falava assim, cara, eu sou totalmente de humanas e tô aqui lendo um livro sobre a bomba atômica. E gostando. Muito legal, né? Mas o teatro, ele nos potencializa isso, né? E aí eu mergulhei de cabeça, fiz faculdade de teatro, fiquei um tempo ainda com peça, né? Meu grupo montou Ralé, também traduzido como No Fundo, do Gorky, uma peça russa aí do final do começo da Revolução. E foi uma experiência maravilhosa, né? Porque, de fato, o teatro te possibilita tudo isso, te possibilita viver. Então, assim, eu fiz um homem russo. Que legal. Né? Então, o teatro nos possibilita isso. Nessa que eu estava estudando energia nuclear, eu era um cientista maluco que se transformava em barata, porque se tiver uma guerra atômica, únicos seres que vão sobreviver são as baratas. Uhum. Então ele já estava se transformando. Quer dizer, e era uma peça infantil. Nossa. Quer dizer, você vai enfiar Kafka no... Kafka. Aí eu... Kafka. De novo, meu Deus. Hoje eu tô bem doida. Kafka numa peça infantil, né? Muito louco. Mas é possível, né? É possível. E foi um sucesso. Foi muito legal.
Mas eu tô falando muito de mim, vamos falar de você. Então, a primeira pergunta que eu coloquei aqui foi como você escolheu fantasia e terror como estilo literário. Mas você já respondeu, desde criança você gostava disso. Desde criança. Com os anos, eu entendi algumas coisas, né? Eu acho que quando a gente teve a nossa primeira conversa, assim, eu comentei que eu sou PCD também, né? Apesar de não ser aparente, eu comecei a fazer cirurgias muito complicadas com uns 8 anos de idade ali. Cirurgias de reconstrução óssea, né? Então, mas antes disso eu já passei em muitos médicos, então vamos combinar que hospital é uma coisa meio assustadora, né? Então, não é um lugar que a gente queira ir. Não é. Oba, hoje eu vou pro hospital. Não é gostoso. E lidar com esse medo, né? Porque eu acho que o medo mais primordial que existe é o medo de não ter controle sobre o próprio corpo. E isso acendeu coisas. Então, assim, eu já era espoleta, eu já gostava de contar historinha de terror, mas isso deu um corpo e uma necessidade para escrever. E o fantástico porque eu acho que o fantástico, ele nos possibilita criar metáforas para falar de coisas muito sérias, sem ser panfletário. Então, o primeiro livro que eu publiquei de fantasia, que o pessoal chama de fantasia sombria, né? Ele tá só em e-book no momento, eu tô negociando aí uma reimpressão dele físico, mas é o Dias de Chuva, então a menina, ela vive na periferia de São Paulo e tem várias questões ali de relacionamento abusivo, de questões de quem vive na periferia, da história de São Paulo, só que tratando dentro do fantástico, você toca as pessoas antes de defender uma ideia. E eu acho que a literatura fantástica tem esse poder, assim, então eu gosto muito. E o terror é minha paixãozinha, assim. Gosto de fazer o pessoal ter medo. Mas o que você gosta de terror? Você gosta de sangue? Essas coisas nojentas, assim? Ou você gosta mais do psicológico, mais o... Eu gosto mais do psicológico. Eu também. E do sobrenatural. Adoro um fantasma, um demônio, um espírito, uma bruxa, né? Justamente pela metáfora. Eu acho que essa coisa muito do serial killer, né? O pessoal falou de slasher, essas coisas não me tocam tanto, porque eu acho que a gente já vê, né, no telejornal, a gente já vê essas coisas. E não me toca. Eu acho que o suspense, bem construído ali com aquele terror junto, eu gosto mais. Eu gosto mais e gosto de escrever mais. A realidade tá ficando... Tá dando uns nós na fantasia ultimamente, né? Sim. Tô vendo coisas assim... Nossa, assustadoras. E no Jornal Nacional, uma coisa super... Virou corriqueiro. Eu acho que a gente vive, principalmente muito por conta da globalização, né? Uma sensação de que tudo acontece ao mesmo tempo e que a gente não pode fazer nada sobre isso, né? Então, a gente vê situações terríveis e, assim, quando a gente pensa que, de fato, a gente consegue fazer, então a gente vê o absurdo, né? Eu falo muito sobre o absurdo no meu trabalho, sobre essa sensação de vazio, de incapacidade, porque a gente vê isso o tempo todo e precisa de ferramentas para lidar com isso, né? Até para a gente conseguir se organizar em sociedade para poder tomar uma atitude, né? Mas primeiro a gente precisa sentir e entender o que está acontecendo. Eu acho que coisas terríveis sempre aconteceram, mas existem momentos e a gente está vivendo um momento histórico, né? Porque é muito cíclico, né? Mas nesse momento que eu acho que a gente está vivendo, ratos estão saindo do esgoto, né? E eles estão achando que eles estão certos e tem gente aplaudindo. Eu espero que realmente seja cíclico e que eles voltem para lá o mais rápido possível. E aí a gente está tentando criar ferramentas tanto para fazer com que eles retornem, né? Porque essas pessoas sempre existiram, mas elas precisam entender que elas estão erradas, que a gente pare de dar palco para esse tipo de coisa e para lidar com essa situação absurda que a gente vive nesse momento também. Moça, pensa. Gostei dela. Muito legal. Sua livraria é um polo de lançamento, palestras, eventos na Zona Leste. Achei muito interessante que ela colocou para mim, quando a gente fez a pré-pauta, eu pedi algumas informações, ela escreveu que mudou de endereço, mas continua na Zona Leste,
como um foco de resistência cultural. Eu achei muito legal isso. Continue. Fale. Eu escrevo e publico em coletâneas e conhecendo esse mercado literário independente, né, de contracultura, assim, que não são das grandes editoras ou das grandes livrarias, desde 2010. E o que a gente brincava muito é que, assim, a gente ia sempre para eventos no centro ou em alguns pontos específicos da cidade, e aí a gente encontrava quem? Quem também era da Zona Leste. Ou quem era, sei lá, de pontos distantes que não da região central. E se encontrava lá. E isso era sempre uma coisa que mexia. Eu falei assim, caramba, a gente tá vindo se encontrar aqui, né? Então, quando eu e a minha amiga, a gente resolveu abrir uma livraria, até porque a gente já trabalhava no meio de outras maneiras, né? Eu com ilustração, ela é editora e diagramadora, enfim. E já fazendo alguns eventos em outros locais, a gente falou, bom, nós somos da Zona Leste de São Paulo. A gente conhece um monte de escritores que são da Zona Leste de São Paulo. E nos centros, esses pontos de cultura já existem. E aí, quando eu falo de ponto de resistência cultural, é assim, o que a gente vê, mesmo ali na região do Tatuapé, que é até uma região já considerada um pessoal que tem um pouquinho mais de dinheiro, não é tão periférico assim, né? Como onde eu moro, que é Itaquera. A gente percebe que essas pessoas acabam tendo que se deslocar para se encontrar nesses lugares mais centrais. Só que nesses lugares mais centrais já tem uma concorrência desses espaços que o principal é a cultura. Não é a gastronomia, não é, enfim, outras coisas, mas é o encontro cultural. Então, a gente sabe que vai ser mais difícil, mas é preciso resistir, né? Então, a gente fez isso porque agora a gente não pode mais dizer que não tem. Tem a gente. Quem sabe daqui a alguns anos tenham outros, né? E que não fossem também, uma coisa que é super importante, existem os espaços de políticas públicas, né? Os CELs, enfim. Mas que por serem espaços de políticas públicas, às vezes para um autor conseguir fazer um lançamento, conseguir fazer um bate-papo, tem que passar por uma série de editais e burocracias que o tempo necessário para a divulgação do livro não dá. Então, a gente é um espaço mais acessível. Então, o autor ou a editora vai lá, manda um WhatsApp pra gente. A gente tem dia tal, vamos agendar, vamos fazer seu evento. Então, a gente movimenta, né? E é isso que a gente quer. A gente quer fazer esse movimento com esses escritores, que é tipo uma comunidade mesmo literária do Fantástico. Nossa, que legal! Que força isso! A gente tá tentando. Que bom, é importante. Porque aí você também cria uma cultura ali, né? Sim. Tem uma característica do autor do teu bairro, da tua região, diferenciada do cara do centro, por exemplo? Já existe uma pegada diferente, um sotaque, por assim dizer? Olha, eu acho que quando a gente fala de região, não necessariamente, porque eu acho que o recorte do Fantástico é mais forte. Por que eu digo isso? Porque a gente tá numa livraria... Bom, fazer um parênteses, né? Há poucos anos atrás, o maior prêmio literário do Brasil, que é o Prêmio Jabuti, criou uma categoria para livros de ficção fantástica, né? Então, para entrar terror, fantasia e tudo mais. E essa categoria é chamada de entretenimento. Discursem. Vocês pensem aí, né? Porque esse nome... Então, o fantástico em si, ele já é marginalizado, porque ele é visto muitas vezes como, se você não escreveu O Senhor dos Anéis, se você não escreveu As Crônicas de Nárnia, sei lá, é uma literatura inferior. Não importa que Harry Potter, todas as ressalvas com J.K. Rowling, enfim, essa outra história, né? É um dos livros mais vendidos do mundo. Assim como O Senhor dos Anéis, assim como a bilheteria do Senhor dos Anéis. Então, assim, se ignora esses fatos, né, de que movimenta a economia e tudo mais, para falar que o fantástico é uma literatura menor. Por quê? Porque as pessoas não estão lendo esses livros. E aí, o escritor brasileiro de literatura fantástica, de uns anos para cá, 10, 15 anos para cá, percebeu que precisava fazer um fantástico mais brasileiro. E aí não quer dizer usar folclore ou brasilidades nesse sentido, que também é muito válido, mas escrever como brasileiro e para brasileiros. Sim. Então, se construiu uma identidade. Então, você vai pegar
gente no Nordeste escrevendo um fantástico super pé no chão, super contemporâneo, político, engajado, como você também vai encontrar isso em São Paulo. Porque tem uma tendência desses escritores de olharem, né, pro que a gente está fazendo, porque a gente está vivendo como sociedade, e aí usar a literatura como denúncia, como registro, como identidade. Então, por a gente estar dentro desse recorte do fantástico, eu não percebo essa diferença central e periferia. Diferente se a gente estivesse falando assim, de uma literatura considerada como literatura marginal, ou uma literatura mais erudita, vamos dizer assim, né? A gente não tá nesse mundo. A gente já tá nesse outro nicho, né? Nessa outra luta aí. Que legal. Bom, eu fiz a pergunta, mas aí depois fiquei pensando, é um pouco cedo para ter uma identidade só de um bairro, né? Sim. Você tem quantos? 2 anos? 1 ano e meio. 1 ano e meio, um bebê. Ano e meio. É bem cedo. O que a gente tem, na verdade, eu acho que é uma sensação de acolhimento, né? Então, assim, a gente tá aqui, a gente tá acolhido. É coisas que a gente sempre pensou, tipo, é na Zona Leste, mas todo mundo chega, é perto de metrô, tem ponto de ônibus na frente. Agora a gente tá num espaço que é o que a gente mais queria, né? Nós nos mudamos em março. Que é acessível, então, tipo assim, ele é na altura da rua, é tudo fácil de chegar, né? É aberto, então são coisas pelas quais a gente lutou. E tá lutando agora para divulgar, para manter, para aumentar a nossa comunidade. Eu acho que esse é o momento a gente chama Poison Books, né? A gente fala que a gente tá no momento de espalhar a palavra da Poison e conseguir aumentar a nossa comunidade, trazer gente que curte essa energia, né? Essa energia que a gente tá propondo. Que legal, que bom que o podcast tá te ajudando nisso, espero, né? Com certeza, com certeza. O Dias de Chuva eu achei bem interessante. Ela tem, você falou que 2 coisas que você gosta, São Paulo e a cultura indígena. Isso. Como é que você... Mas ela é um livro, afinal de contas, rural ou urbano? Ou os dois? Vamos lá. O que acontece? Eu fui criada assim, né? Fui criada pela minha mãe, meu pai, mas eu passei muito tempo com meus avós, né? Durante o dia, assim, a mãe sempre trabalhou, meu pai também. E meu avô, dentro do que ele conhecia de mundo, o que ele conseguiu me passar sobre a mãe dele é que a mãe dele era índia, entre aspas, né? Vou colocar entre aspas por quê? Porque isso me marcou, desde criancinha ouvindo aquilo. E aí, no final da adolescência, eu fui pesquisar o que era isso, né? Porque era uma da referência do meu avô falar aquilo pra mim. E aí eu falei assim, não são índios, são indígenas, né? E agora a gente nem usa mais isso, nem né? mais indígena também, não são os povos originários. Então, eu fui lendo e fui aprendendo coisas. Um pouco por essa conexão com essa história de onde veio meu avô. E aí eu já escrevia. E é nesse momento que eu começo a escrever mais sério, né? Que eu percebo que os escritores brasileiros estão se voltando pro que é nosso. E aí eu falei, bom, o que é meu? O que é meu? Ser uma mulher da periferia de São Paulo, da Zona Leste, que tem essas características aqui na sua vida, essas dificuldades, essas potências também, e essa memória. Então, assim, como que eu trago essa memória? E aí eu fui pesquisar mais, pesquisar mais seriamente, e entender que não existe nada que foi feito no Brasil sem sangue dos povos originários, sem trabalho dos povos originários, sem memória, sem culinária. Eles estão o tempo todo. E aí eu tô falando ali de 2010, quando eu tava escrevendo bastante, eu publiquei em 2016, que eu precisava colocar isso de alguma maneira na história. Então, no decorrer da história faz todo sentido a história se passar na cidade de São Paulo e ter os aspectos da ancestralidade dos povos originários ali, marcando a trajetória, o passado e a ancestralidade da protagonista. Então, essas coisas, elas se intercalam. Hoje, eu acho que a gente já vive um outro momento, até pelo boom das redes sociais, que é muito mais fácil encontrar, de fato, pessoas dos povos originários para seguir na internet, por exemplo. Então, assim, para seguir uma cantora, seguir um influencer indígena, né? Seguir essas pessoas e beber direto da fonte. Então, eu acho que foi importante naquele momento, naquela publicação, ter isso.
Inclusive, uma vez eu recebi um comentário de uma professora que falou, Carol, eu cheguei na sala de aula e tinha aquela plaquinha A, B, C, D, E, F, I com o nome. E no I era índio. Aí eu falei, não, porque eu li o seu livro. E eu tirei aquela plaquinha com o I de índio e escrevi que era indígena, porque eu nunca vou esquecer aquela história. Então, todo mundo pode fazer um pouquinho, né? Todo mundo pode fazer um pouquinho e tocar alguém. E aí foi o que eu pude fazer. Entendi. Tô curiosa pra ler. Tá na Amazon. Vou ler. Tá na Aliás, deveria ter lido antes. Não, muita coisa, sem pressão. Bom, eu tenho uma pilha de livros em casa que é maior do que eu. Assim, tipo, deve ter uns 2 metros de altura, só pra começar. Mas eu vou ver se eu consigo passar o seu na frente, que eu gostei dessa ideia. Certo. E eu achei legal também o Nihil, que você falou que é inspirado em Beckett e Magritte. Isso. Como traduzir para a literatura o teatro e a pintura? É muito legal isso. Eu trouxe, inclusive, para você um exemplar do Nihil. Aqui. Olha que lindo. Isso. Obrigada. Nossa, que capa legal, gente. Ó. Foi esse desenho no cantinho é meu, mas a capa, a arte toda é do Rafael Salles. Um profissional incrível também, que está com a agenda aberta, fazendo o jabá dele. É diagramador, capista, uma pessoa muito fofa. Olha, as páginas não são brancas, isso é bem legal. É todo pensado. É mais confortável. É escrito com letra, tem um pouco de letra cursiva. Tem, ele faz uma mistura, porque, na verdade, essa narrativa, ela é como se fosse um quebra-cabeça. São várias pessoas, cada uma contando uma coisa que está acontecendo na vida dela. Né? E a partir desse quebra-cabeça você descobre o que aconteceu. O que acontece para que o Nihil, né, existisse? A verdade é que as 5 primeiras... Essa arte é minha. Isso. As 5 primeiras partes foi textos, né, que eu escrevi num blog há muito tempo atrás, no Blogspot, né? Eu nem sei se ainda funciona isso. Na adolescência e ficou, eu gostava bastante, mas ficou. Depois da publicação dos Dias de Chuva, que apesar da temática, quer dizer, que além da temática, né, é uma narrativa linear, eu queria fazer uma coisa mais ousada. E eu gosto muito de teatro do absurdo, e principalmente Samuel Beckett, né, que eu estudei ele na faculdade e levei isso comigo. E eu falei, bom, o teatro do absurdo tá falando do quê, né? De um pós-guerra, da falta de esperança, enfim, todos aqueles sentimentos e coisas que eles viram, né? Eu sempre gosto de lembrar, hoje a gente sabe que o que a Europa fez na Segunda Guerra foi o que ela fez no próprio quintal, né? Porque foi assim que ela sempre fez nas Américas e em África. Então, na verdade, chocou a Europa porque era no quintal deles. Mas os artistas viveram isso e passaram isso de alguma maneira, e o teatro do absurdo é uma dessas maneiras. E eu falei, não tem uma forma de descrever o terror melhor do que teatro do absurdo. Então eu fiquei com isso comigo. E o surrealismo do René Magritte também é uma coisa pela qual eu sou apaixonada, que você acha que não quer dizer nada, e aí você investiga mais um pouco, e o surrealismo vai dizendo mais sobre você do que sobre eles. E eu gosto muito do René, em específico, até pela história dele, não vou ficar aqui falando, mas quem quiser dar uma pesquisada, né, ele tem uma história muito bonita. E as pinturas me marcaram muito. E a gente que é artista, né, Mila? A gente pega a referência daqui, de lá, de uma música. E aí, quando eu percebi, essas 2 coisas estavam influenciando a minha obra. Então, não foi uma coisa que eu fiz de propósito. Ah, tá. Que eu falei assim, não, eu vou escrever pensando nisso. E aí eu falei, nossa, isso tá indo pro teatro do absurdo. Deixa eu voltar a ler mais um pouco de Beckett, porque fazia tempo que eu não tinha lido. E aí eu relia trechos e eu falava, nossa, mas isso tá muito surrealismo. Deixa eu rever as obras do René Magritte. E aí, então não foi assumidamente, vou pegar os 2 e colocar aqui, não. Quando você viu, você estava... Eu estava indo por esse caminho. Que legal. E aí sim, eu fui me alimentar mais, né? A gente assume aí. Exato, a gente assume. Eu falei, esse é o caminho. E aí nasceu Nihil, que é uma distopia, um terror distópico, em que o mundo acabou, digamos, né? Uma distopia. Tem uma névoa. A névoa, na verdade, é um elemento... muito comum em muitas obras de gótico, de terror, né? Não só no nevoeiro. Então, assim, é uma coisa muito comum, muito estilizada. Porque ela é palpável, mas não é. Você vê através dela, mas você não vê.
ela é névoa ou ela é a fumaça da Revolução Industrial? Ou ela é vapor de um navio a vapor? Então, a névoa, ela dialoga com todo esse nosso imaginário. E aí, as pessoas estão trancadas em casa, sem poder sair. Faz muito tempo, não tem mais energia elétrica, acabou a água encanada. E quem sai na névoa ou não volta, ou volta sem uma parte do corpo. Porque aí eu tô falando novamente sobre que coisa tão terrível é essa que a gente não consegue controlar nem o nosso próprio corpo. Então, o Nihil, ele vai atiçar muitos medos diferentes nas diversas pessoas. E ele fala sobre espera, porque como as pessoas não conseguem mais contar o tempo, elas não sabem mais há quanto tempo elas estão lá, ou se vai vir alguém salvar. Então, é muito psicológico. Apesar de eu falar assim, as pessoas voltam sem uma parte do corpo, são poucas cenas gráficas desse terror mais sangue e vísceras. É muito mais do psicológico. O que você faria se precisasse sobreviver ao tempo? Eu acho que essa é a pergunta desse livro. Meu Deus, tá me dando medo. Que bom, essa Missão ideia. cumprida. Não lerei à noite. Não, melhor. Às vezes dá uns pesadelos. Lê de dia, é melhor. Tem um livro chamado Gigantes no Coração. Não tem nada a ver com... Quer dizer, não é literatura fantástica. É quase um livro-reportagem que fala de uma família, que é a única família de pessoas com nanismo que sobreviveu inteira e razoavelmente saudável ao Holocausto. E que os caras faziam experiências maluquíssimas com quem era fora do padrão. E a gente, nem pode comentar muito isso, porque senão a gente vai ficar 3 dias chorando aqui, falando. E tinha uma cena do livro que me chocou tanto que eu fiquei 4 dias sem dormir. E não era mentira, não era fantasia, não era... Era uma cena de que a pessoa viu como eram maltratadas as pessoas nessa época. E como é forte, né? A literatura. A gente não se dá conta, não. Mas isso aqui é uma arma, né? Sim. Muda. E até hoje, esse livro faz um tempão que eu li, faz uns mais de 10 anos. E eu recomendo muito, porque, cara, é um relato lindo, eles são heróis, né? A resistência das pessoas e a dignidade que eles conseguiam, e o que eles viram, o que eles passaram. Hoje a gente não ia segurar a onda, não. Não. Não ia ser para qualquer pessoa, não. E a literatura, como ela é individual, por mais que você possa fazer uma roda de conversa ou ler para mais pessoas, a literatura é você com aquela história, né? Então, isso tem muita potência. E a verdade é que coisa magnífica que o nosso cérebro faz de ver palavras e construir imagens. Né? Isso é uma habilidade fantástica que a gente tem, que eu espero que as próximas gerações não percam, porque né, são tantos outros estímulos. E, então, acho que por isso que a literatura toca tanto. Porque a gente tá lendo, é só... tinta preta no papel pardo, né? Mas tá tudo aqui. É como um sussurro no nosso ouvido, né? Então, realmente, ela é capaz de mexer muito com a gente. E não é uma coisa só de momento. É uma coisa que fica mesmo. Como eu falei, faz mais de 10 anos que eu li esse livro e essa cena específica não sai da minha cabeça. E o livro todo, se você me pedir para contar, eu conto todo ele inteirinho. Muito legal. E num filme não acontece, né? Não. Num filme você pula. Se você for contar, e daqui a 10 anos você vai esquecer, né? Sim. Normalmente e tal. É verdade. Eu gostei disso aqui, do mestrado sobre Emília Freitas. Sim, a minha paixão. Literatura feminina. É isso. O que aconteceu, né? A gente não para, né? Então a gente tá sempre se alimentando, assim, de ideias. E aí eu fui fazer uma pós, porque, né? Queria estudar, fui fazer uma pós, aí no meio da pós
eu descobri, porque eu fui muito me aventurar, assim, eu sou das artes, aí eu fui pra história, e nessa pós tinha aquilo lá, você pode encerrar com um artigo ou com um projeto de mestrado. Mas eu não sabia muito o que eu queria fazer, eu queria estudar, né? Então, fazer uma pós em cultura, história, cultura e trabalho, né? Uma coisa assim que tem lá na PUC de São Paulo há bastante tempo. E nessa época eu estava lendo A Rainha do Ignoto, de Emília Freitas, que até então estava no início do resgate, não tinha muito acesso a esse livro. E essa mulher, Emília Freitas, é uma escritora cearense ali do final do século XIX, que publicou provavelmente a primeira obra de literatura fantástica no Brasil. Foi abolicionista, foi provavelmente uma das primeiras mulheres a primeira mulher a escrever nos jornais do Ceará. Enfim, uma mulher muito potente. Aí eu falei, eu quero pesquisar essa mulher. Então, eu vou fazer mestrado. Assim, eu fui pro mestrado por causa da Emília. Olha. E aí, eu tive um professor maravilhoso que veio a ser meu orientador, que ali no meio da pós já foi me dando as ferramentas. Ó, vai lendo isso, vai escrevendo isso. Então, quando chegou na hora de escrever o projeto já estava pronto. Eu entrei no mestrado. E aí, me juntei às mulheres que pesquisam Emília Freitas. E descobri, porque é isso, né? A gente descobre, porque essas coisas não são faladas o tempo todo, que existe uma área de pesquisa de muitas mulheres pesquisadoras e alguns homens também, que é resgate de autoria feminina. E aí, nesse resgate de autoria feminina, a gente vai descobrir que essas mulheres lá de trás, né, do século XIX, do século XVIII, do século XVII, que aí quanto mais você pesquisa, mais você volta, eram muito insurgentes. Muito. A gente tem uma ilusão, um senso comum, de que hoje a gente vive um momento de maior abertura para as mulheres. E não é bem assim, né? Porque o que a gente vai ver no Brasil é que as mulheres assumiam propriedade, muitas mulheres podiam escolher com quem se casavam, educavam seus filhos do jeito que elas queriam, que sempre existiu, aí falando de Brasil, muita misoginia. Né? Isso veio importado aí com a colonização. Mas no papel, muitas mulheres podiam fazer muita coisa. A gente tem algumas mudanças na lei com a chegada da República. Então, a gente, na verdade, tem um momento que a gente perde direitos e aí vem aquelas leis absurdas quando a gente fala, né, para as meninas mais novinhas. Só podia trabalhar se o marido autorizasse. Professora só podia ser solteira. Tinha essas coisas, né? Só que aí a gente começa a entender, quando a gente lê as mulheres do passado, porque está indo direto na fonte, não é o que falam das mulheres, é o que elas falaram, o que elas escreveram, o que elas estavam vendo, que elas sempre fizeram de tudo. Então, assim, esse negócio de que mulher só vai trabalhar sua mãe deixar, nunca pegou pra mulher pobre. Mulher pobre sempre trabalhou, lavou, passou, cozinhou, saiu de casa e foi pra fábrica. Mulheres muito ricas sempre tiveram acesso à educação, cultura, lazer, discussões políticas. É que a gente tem um meio ali... Tá aí nossa Leopoldina, né? Exatamente, exatamente. Se você for fazer uma comparação dela com Dom Pedro, coitado. Não, mas foi a Leopoldina. Ele era tosco. A Leopoldina maravilhosa. O que eu tenho visto, que ele era completamente rústico e até meio travado, e ela tava ali por trás. Ela arquitetou tudo. Foi a Leopoldina que arquitetou tudo. Que mandou e desmandou, e tipo, não, é assim que vai ser. O problema, Mila, é sempre quem conta a história, né? E aí, eu até brinco com isso Esse é o problema mesmo. É o problema. Na minha dissertação, que logo vai ser publicada por uma editora, que a gente já está conversando, que é sobre Emília Freitas, uma mulher feminista no século XIX. Que aí a gente tem duas coisas, né? Que é voltar a pintar essas mulheres nos quadros da história. Porque quem pintou esses quadros não quis que a gente soubesse sobre elas, para facilitar a opressão. Nossa, até falei mais agudo agora. Para facilitar a opressão, se tirou elas da história, mas elas estavam lá. Então, aí a gente começa com resgate, faz esse resgate e pinta elas de novo. E é dizer que o feminismo não nasceu com Simone de Beauvoir. Não nasceu naquele momento. Porque se as mulheres sempre insurgiram, se as mulheres sempre lutaram, escreveram, se posicionaram, por que a gente vai usar o termo feminismo como um marco histórico daqui para frente? Então, a gente também vem reutilizando o termo. Existe o termo proton-feminismo para lutas que vieram antes do feminismo, mas eu acho que é academicista demais e pouco prático.
Então, acho que a gente dizer, olha, tem uma mulher no século XIX no Brasil, tem uma mulher no século XVI na França, a mãe da Mary Shelley, Eu ia falar. maravilhosa, Eu ia falar da maravilhosa. Mary Shelley. Né? A própria Mary Shelley, mas a mãe da Mary Shelley, ela escreve um texto maravilhoso, que é a Reivindicação dos Direitos das Mulheres, falando como assim na Revolução Francesa não se falou das mulheres? Então, quer dizer, vocês estão fazendo uma revolução, todo mundo é igual, mas 50% da população vocês ignoram. E ela tá falando isso lá atrás. E antes dela, a gente tem Christine de Pizan. Christine de Pizan, se eu não me engano, é século XVI. Tá falando sobre direitos da mulher. Porque a Pizan vai falar assim, nossa, isso que os homens estão falando sobre as mulheres não tem nada a ver com as mulheres que eu conheço. E ela vai escrever um livro que se chama Cidade das Mulheres, para denunciar isso lá atrás. Então, olha que história de luta linda que a gente tem enquanto mulher, né? E aí o resgate de autoria feminina é para isso. Que lindo! Parabéns! Obrigada. Tô orgulhosa, tô feliz agora. É muito bacana, porque precisamos. E é para todos, né? Eu acho engraçado que às vezes um machista fala assim, então pra que eu vou abrir a porta do carro? Ou tipo, então vamos dividir a conta. Mas não é sobre isso que a gente está falando. Não. A gente está querendo fazer a coisa igual. E ser igual, não é, ser melhor do que eles. Sim. Né? É que a coisa só fique... vai ser mais leve para todo mundo. Igual. Né? E eu falo muito... Equilibrada. E mais leve, Mila, porque você falou um exemplo muito bom desse de abrir a porta do carro, né? Porque aí essa pessoa, esse homem, um dia ele se adoece, como acontece com todo mundo. Olha o que dá na cabeça dessa pessoa, porque talvez ele não consiga abrir a porta. Então ele não é mais o que ele era? Porque não dá mais conta disso? Então o machismo, na verdade, ele oprime todo mundo. Ele só existe porque ele é bom pro capital. Por que é importante que as mulheres fiquem em casa? Para que os homens continuem sendo explorados no mercado de trabalho e fiquem lá 12 horas por dia. Porque se está todo mundo 12 horas por dia, as pessoas não têm mais família, as pessoas param de ter filhos. A sociedade estagna. Então, o capital, tudo isso precisa da mulher em casa. Precisa que alguém fique para que o homem seja explorado. Então, a gente quer, na verdade, melhorar para todo mundo, né? Não é? Sim. E eu vi, eu não assisti, mas eu queria ter visto aquele filme sobre a adolescência. Como é o nome? Seriado. Que ficou bem famoso, com um rapaz que acaba... do menino. E aí, como a gente vê como eles sofrem, gente. Sim. Os homens têm muito mais regras opressoras do que a gente, por incrível que pareça. A opressão é tipo, um cara saia na rua, que agora tá passando na novela, que represando uma novela de 20 anos atrás, e continua a mesma coisa. Quer dizer, em 20 anos, o menino resolveu usar saia, ainda é chocante. Eu falo, meu Deus, que tristeza. E são muitos os detalhes, né? Isso, a gente dá esses exemplos fúteis, corriqueiros, mas que eles mostram a profundidade da coisa, né? Eu vi algumas experiências... Da tristeza que é isso aqui. A pandemia escancarou muita coisa, né? Que a gente até esquece que ela existiu. Às vezes na correria, né? Mas eu estava como professora da rede pública. Dei aula para crianças e adolescentes por 10 anos de arte. E aí, assim, como professora da rede pública, não mudou nada para mim em questão salarial durante esse período. Para o meu marido, não mudou, porque ele conseguiu levar coisas do trabalho dele para fazer em casa. E aí a gente foi tocando. Mas o que tinha de famílias que um trabalhava fora e o outro era funcionário público, por exemplo, e esse trabalhava fora fechou, não, agora eu não posso depender dessa outra pessoa. Então, assim, o machismo, ele faz mal para todo mundo. Ele faz mal. Estamos todos adoecendo por conta disso. E aí a gente, como feminista, também tem que aprender a falar mais claramente
sobre isso, né? E sobre todos esses aspectos de como isso influencia a nossa sociedade. Um brinde. Aí. Verdade, verdade. Vamos. Eu quero falar de um parceiro. A Casa Toledo. Nosso patrocinador do coração. Posso? Também? Pode. É melis, porque o plural de mel é melis, produzidos por abelhas sem ferrão. Então, não é um apiário, é um meliponário, que é a produção de abelhas sem ferrão. Ele é nosso querido patrocinador faz tempo. É uma fazenda aqui próximo de São Paulo, mais ou menos a uns 100 quilômetros de São Paulo. Esses melis, eles são produzidos com flores variadas, e eu achei curioso porque cada raça de abelha, é a raça que fala, Bruno? Bruno é o nosso patrocinador. Ela produz um tipo de mel diferente com as mesmas flores. Esse mais escuro aqui é a jataí, que a gente já conhece muito. Esse daqui é a mandaçaia. E esse aqui, que é o menorzinho, que é mais clarinho, que eu gosto muito, é a uruçu amarela, que é mais clarinho. Eles são 100% naturais. Olha que cores maravilhosas. Eu acho lindo isso. Lindo, lindo, lindo. E entrega na sua casa. Casa Tolly. Tá nos patrocinando. Também uma empresa nova, né? De 2 rapazes que resolveram ter uma vida mais saudável. São os irmãos Toledo. Tem 3 anos só. Mas faz um mel de excelente qualidade. E eu quero dar o telefone deles. É 11, né? 11 9 1744 5060 ou no Instagram contato@casatolly.com, que ali é o canal de venda deles, aqui no Instagram. Tá? Eles mandam na tua casa. Uma coisa que eu acho muito legal é que aqui tem a abelhinha desenhada, a raça diferente, então você já conhece a produtora, tá vendo? Realmente, elas são, não é só elas uma são abelha. diferentes. É elas são aquela diferentes. mesma que tá aqui no rótulo. Já deu uma água na boca aqui, hein? Não é? Com uma bolachinha. Nossa, com tudo, né? Pra adoçar o chá. Mel é bom pra tudo, eu adoro. E esse é um mel fino, tá? Ele não é aquele mel grosso que raspa na garganta, porque eu sou bem enjoada. Outro dia eu fui tomar um remédio e não consegui. Fechou aqui, eu falei, não, tem que ser coisa fina. Eu já fiquei com água na boca. Com esse uruçu amarelo aqui. Então, eles mandam em casa. É muito legal. E tem um outro amigo também, que é a Oral Unique, que é uma clínica faz tratamentos dentários, né, de todos os tipos, que eu tenho que encontrar aqui no meu celular, os dados deles, que eu estou meio desorganizada ultimamente, a gente vai conversando enquanto isso. Eu posso que assim, ele é super de boa, ela tava nervosa, ai, como é que é uma entrevista? Não, é uma conversa. Se você conhece alguém interessado em patrocinar o podcast, me chama, a gente conversa, tem, assim, vários planos, tá? É camarada, e o podcast está crescendo muito, a gente está muito feliz. Outro dia a gente conseguiu aí os 1.000 inscritos que eu preciso para conseguir monetizar no YouTube. Agora eu tô precisando de visualizações. Vocês entenderam? Mas a gente tá indo muito bem. Esses quadros são da minha irmã, Marta Adriana Posse Cabral, que hoje é a Adriana Cabral no Instagram. E ela faz, por exemplo, essa igreja que tá atrás de você é a igreja aqui da Nossa Senhora Aparecida, aqui da região. Então, ela tá fazendo casas da região. São muito legais. E se você também tem alguma casa, alguma construção que você gosta, quer eternizar, manda uma foto para minha irmã, que ela vai fazer com o maior amor e carinho. São lindos.
Olha, encontrei aqui Opa! a propaganda para Oral Unique, a minha clínica querida de estética nos dentes. Se a gente estava falando de osso, a gente precisa de osso saudável e de alguém que cuide, né? Você sabia que um sorriso pode transformar tudo? Se você está buscando não só saúde, mas também autoestima e confiança, eu tenho uma dica imperdível para você. A Oral Unique Cotia é uma clínica odontológica premium que oferece muito mais do que tratamentos. Nós temos uma infraestrutura de ponta, os melhores equipamentos do mercado e uma equipe altamente especializada para te entregar os resultados que você merece. E o melhor de tudo, a sua avaliação inicial é totalmente gratuita. Para garantir que o seu diagnóstico seja completo e preciso, oferecemos também raio-x panorâmico sem custo para auxílio na avaliação, feito com tecnologia de última geração. Agora a parte exclusiva. Se você agendar a sua consulta, sua visita, sua avaliação hoje, você tem um cupom do podcast. Você tem que dizer que você está usando o cupom podcast e você vai ganhar 10% de desconto no tratamento completo. Excelente, gente. Eu frequento a clínica Oral Unique. Mas corra, porque essa oportunidade é limitada e as vagas estão acabando. Não perca a chance de cuidar de si mesmo e transformar o seu sorriso. Agende agora mesmo, acessando o site ou enviando uma mensagem no WhatsApp. Eles respondem na hora. A Oral Unique está esperando por você para dar o primeiro passo rumo ao sorriso dos seus sonhos. Ele tem que vir de dentro, mas ele tem que vir bem. É o nosso cartão postal, né? Cartão de visita. O telefone é 11 99277 1617. Fica aqui em Cotia. Vocês também podem acessar oralunique.com.br/Cotia-SP. Muito obrigada, Oral Unique, por patrocinar o podcast. A gente tem orgulho de ter vocês como parceiros. Então é isso, Carolina. Carolina. O que não falta é música com Carolina, Não né? é, Minha mãe escolheu mas bem. eu acho o nome super bonito. Obrigada. Acho muito legal. Obrigada. E você também é uma pessoa muito bacana. É engraçado, né? Terror a gente pensa, ela deve ser um astral pesado. Não, é uma coisa bem gostosa, bem legal. Parabéns pelo teu empreendimento, que a tua livraria floresça e seja uma referência, como a gente deve ser sempre. Obrigada. Obrigada, Mila. Tô super contente. Foi um bate-papo muito gostoso. Também tô bem feliz de ter você aqui. Me senti em casa. Obrigada mesmo. Ai, que bom! Essa é a ideia aqui no Estúdio 21, na Fazendinha, na Granja Viana, direto para vocês. Um beijo enorme. Até a próxima sexta-feira. Muito obrigada.